E no ar, mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baicom, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. Como vocês sabem, a gente está no mês em homenagem às mulheres empreendedoras. E esse podcast é para você que quer ser um sucessor, para você que já tem uma empresa familiar, mas não quer ser um herdeiro, e sim fazer a sua história com aí a origens da sua família. Ana, seja muito bem-vinda, uma honra recebê-la, uma empreendedora tão jovem e que entendeu a diferença de ser herdeira para ser sucessora, para conseguir criar, conseguir crescer algo que é algo que a gente precisa ensinar muito aqui para os futuros empreendedores que vão nos ouvir. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Boa tarde. Agradeço muito o convite. Estou animada aí para o nosso bate-papo de hoje. Ai, ótimo. Bem, conta pra gente então a origem do Laticínios Porto Alegre, que hoje é algo muito expressivo, relevante, tem feito uma história muito grande nesses últimos anos, né? Então conta pra gente como tudo isso começou. Beleza. Então, a Laticínios Porto Alegre, ela foi fundada em 1991. Então, esse ano aí vai fazer 33 anos. Numa fazenda no interior aqui de Minas, lá em Rio Doce. E a fazenda chamava Porto Alegre. Então, primeiro, por isso que é o nome. Muita gente ainda pergunta... Eu tinha essa curiosidade. Vocês são lá do Sul? Não, nós somos bem mineiros. Bem daquele típico, assim, com uma fazenda bem tradicional. E começou lá com o meu pai. Então, na época, ele e 2 irmãos dele tinham voltado para casa depois da faculdade. E aí, eles estavam procurando formas de aumentar a renda da fazenda, de aumentar a receita. Então, era só uma fazenda de leite, de era produção só uma de fazenda leite. de leite, isso. Eles tinham algumas produções agrícolas mais pequenas, milho, algumas outras coisas assim. E aí, uma forma que eles conseguiram agregar valor na operação foi começar a tratar o leite, porque antes eles vendiam leite para outros laticínios, e aí eles começaram a fazer o queijo. Aí ele começou com a mussarela e com o queijo Minas Padrão, que ele falou que na época ele é curado no fubá. Então, assim, bem diferente do que era hoje. Então, começou com uma operação bem pequena, ele fazia os produtos lá e distribuía aqui na região. E aí, depois foi crescendo, até que ele migrou a operação para Ponte Nova, que também é a cidade da família, onde ele abriu a primeira fábrica. E aí lá ele já tinha mais produtos. Tinha aquele leite de saquinho, aí tinha requeijão, que é um dos carros-chefes da empresa até hoje, que muita gente conhece, que é o mais vendido de Minas, nosso requeijão. Aí outros produtos como a manteiga, o queijo trança, nozinho, etc. Então, em 91 é fundado o Laticínios mesmo, já em Ponte Nova. Não, em 91 foi na fazenda. Na fazenda. Então, Isso. Tudo começa a origem mesmo, bem tímida, bem pequena, com pouco recurso, no interior de Ponte Nova, que já é uma cidade menor, mas então numa visão bem tímida mesmo. Foi. Então, esse clique se dá a observar o que poderia trazer em valor mais agregado, né? Já que vocês tinham a matéria-prima, que era o leite, o que poderia agregar, então, nessa visão, né, de novos produtos, de novas tendências. Exatamente. E quando começa, então, a fábrica e como a origem da expansão para iniciar-se um laticínios, ela começa? Então, a questão do laticínios, ela sempre está diretamente ligada à captação de leite. Então, a partir do momento que os seus produtores, ou que você capta novos produtores, você tem que produzir. É uma coisa muito rápida. A matéria-prima, ela dura ali 24, 48 horas. E aí, a partir do momento que você tem um produto, você tem que vender. Então, você entra nesse ciclo que você sempre vai crescendo. Então, a partir do momento que ele começou a fazer os produtos, vender na região, tinha uma saída muito boa, as pessoas começaram a pedir por mais produtos. E aí, nisso, ele teve que ir atrás de novos fornecedores de leite, de novas captações. Que eles falam que são as bacias leiteiras, né? Exatamente. E aí, com isso, ele tinha um outro laticínios na época, que ele comprou a parte de leite desse laticínios, e aí já aumentou muito o volume. E aí, a partir disso, ano a ano foi crescendo, até que em 1999,
ele conseguiu transformar toda a operação, que antes era em galão de leite, num tanque de expansão, que são aqueles tanques refrigerados que você coloca no produtor para conseguir armazenar o leite mais tempo e conseguir maior qualidade da matéria-prima. Então, 8 anos depois, ele já começa a ver o que poderia ser mais bem aproveitado, e é onde, então, que no produtor mesmo, no fazendeiro, dentro de cada fazenda que era parceira de vocês, já tinha equipamentos da própria Porto Alegre para ter uma melhor refrigeração, captação de leite. Exatamente. Foi a primeira grande inovação da empresa, que foi a primeira da região a conseguir fazer 100% do leite dessa forma. Sensacional. Uhum. Me conta um pouco, Ana. Então, nesse momento, né, você é uma jovem que vem da formação da engenharia, e eu queria agora que você trouxesse um elemento, como que você foi identificando ali que fazia sentido, talvez, o negócio da família, como você começou a tomar gosto por algo ali que era a origem, no caso do seu pai. Uhum. Então, eu fiz um estágio na empresa, foi durante a pandemia, inclusive, numa parte que era de projetos, que eu gostava muito, era bem dinâmica, lidava... Mas você escolheu engenharia aleatório? Eu escolhi a engenharia pelo meu perfil, assim, pelo que eu me identificava mais no momento de gestão mesmo, era o que eu me via. Eu não me via em medicina, não me via em direito ou nenhum outro curso. Foi, de fato, o que eu consegui identificar, e foi uma escolha super certeira. Engenheiras no mundo. Sim, eu acho. Eu super me identifiquei. Mas, assim, claro que eu sabia que poderia existir a oportunidade, mas a escolha não foi baseada nisso. E aí, depois de formada, então, eu fiz um estágio na Porto Alegre por um tempo. Depois eu trabalhei numa outra empresa. E aí, depois eu voltei para Porto Alegre. E aí, no início, quando eu voltei, eu não sabia de fato como que seria essa minha trajetória. Se eu já tinha voltado para ficar, se eu ia ficar só um período, depois eu iria procurar alguma outra oportunidade. Só que, a partir do momento que eu estava inserida no negócio da família, foi um intensivão de aprendizado. Aí você rodou todas as áreas? Aí eu rodei várias áreas, ainda não todas, mas assim, é muito mais, como meu pai brinca, muito mais intenso do que o MBA. Eu aprendo muito mais na prática, porque eu estou inserida ali diretamente nos problemas, na gestão das pessoas. Aí tem pontos de logística, tem indústria, tem marketing, tem vendas, então é muito dinâmico. E aí não tem como você ficar entediado, cada dia é uma coisa diferente. Então foi nesse sentido que eu vi que de fato eu consegui agregar muito valor, porque a gente já estava fazendo. E, de fato, consegui, assim, identificar isso, o meu valor no processo. Uhum. Isso é um ponto muito legal que você traz, porque já é também uma decisão muito crucial na vida, né? Quando você vence esse medo, vence esse preconceito de, mesmo sendo da minha família, mesmo eu não sendo a fundadora, eu sou uma empreendedora, porque eu estou fazendo acontecer. E quando até essa ficha virar, não é uma coisa tão simples, mas até isso acontecer... Um pouco. Eu tinha esse preconceito no início. A síndrome do impostor, né? Tipo assim, o que o pessoal vai falar de mim? Porque eu sou filha do dono, mas a sua carreira inteira foi uma carreira muito pautada, né, em coisas sólidas. É tanto que você formou numa universidade federal, em uma das melhores do país, então... Nunca foi pelo dinheiro, mas pelo seu esforço, porque você estava conseguindo ali vaga entre os melhores. Mas eu queria que você contasse isso até para as pessoas que talvez estejam nessa dúvida, né? Será que eu vou... o que você sentiu para tomar essa decisão? Acho que é uma pergunta difícil, assim, não tem uma resposta óbvia. Eu acho que foi uma construção. Eu acho que, primeiro... É o que você falou, eu nunca tinha isso como principal objetivo. Meu principal objetivo foi me capacitar e me tornar uma profissional completa. E aí, a partir daí, eu teria uma flexibilidade maior de como que eu seguiria na minha trajetória. Porque eu tinha uma boa formação, eu tinha experiência já, então eu conseguiria, independente de onde eu escolhesse, eu teria uma base sólida para isso. E eu acho importante também, claro, ter uma relação boa, no caso de empresa familiar. Tem ainda, né, assuntos muito delicados, muitas empresas não têm uma boa relação nesse sentido. Eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Então, isso com certeza ajudou.
E eu acho que é de fato de você enxergar a oportunidade no que você está fazendo. Então, assim, eu enxergo muita oportunidade em contribuir para a empresa, eu enxergo muita oportunidade de aprender muito com meu pai, que de fato um empreendedor completo, ele fez tudo do zero, então ele tem conhecimento de todas as áreas da empresa, qualquer área que você pergunta para ele sabe te responder, ele consegue olhar para um relatório e identificar o erro, assim, só de bater o olho. Então, o feeling, né? O olhar treinado. Então, assim, eu tenho muito que aprender. Então, não faz sentido eu estar em outro lugar agora, sendo que eu tenho tanto que aproveitar da empresa, entendeu? Isso é muito legal porque mostra que foi uma decisão sua, né? Por mais que você pudesse escolher, você teve a oportunidade de trabalhar em outros lugares, mas você se sentiu bem ali, você viu o quanto que você poderia crescer como pessoa estando, de fato, em algo que era seu. Tem um livro muito legal que é um livro mais de comportamento, né? Não é de gestão, que é do Augusto Cury, que fala: crie sucessores, não herdeiros. E mostra isso para os pais. Qual que é a diferença? Por mais que você tenha um patrimônio, uma empresa muito grande, qual que é a diferença de você dar tudo de mão beijada e você mostrar como que a jornada, como que a construção é algo mais difícil? E esses jovens, né, esses sucessores que conseguem entender isso, eles conseguem então ter as famosas empresas infinitas, né, empresas que de fato vão ter uma vida muito longa, porque conseguem manter essa origem, essa raiz forte sobre a construção e não sobre apenas usufruir, apenas usar. Isso eu achei muito legal porque você é muito jovem, né, e até mesmo um perfil de mulher na indústria não é tão comum. Eu queria que você trouxesse também, Ana, essa sua visão, como que é trabalhar na indústria, uma indústria, como você disse, que é muito dinâmica, que são produtos extremamente perecíveis, alto risco, alto volume de coisas, um erro você impacta em prejuízos muito grandes. Como que é lidar com esse tipo de pressão em um ambiente industrial? Uhum. Eu acho que, assim, muitas pessoas, elas não têm noção da grandiosidade disso. Porque, de fato, se você gasta ali 100 ml de leite para fazer 1 quilo de mussarela, no final do mês, a sua conta pode chegar a muitos mil, entendeu? Então, assim, de fato garantir um controle muito na risca, não só nesse caso, por exemplo, da matéria-prima, mas como também das perdas em venda, como também do custo logístico. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é, de fato, você ter uma gestão muito forte de indicadores e acompanhamento constante, não só no final do mês, mas semana a semana, alguns até diário. E em relação à parte das mulheres, eu acho que sim, ainda é um ambiente predominantemente masculino. Algumas áreas mais do que outras. Então, por exemplo, a parte comercial, temos algumas mulheres sim, mas são mais homens. Mas, por exemplo, quando você vai dentro da fábrica, os melhores queijeiros são as mulheres. Uhum. Então, assim, temos algumas funções que elas já são predominantemente mulheres e que de fato executam um trabalho melhor. E temos várias gerentes mulheres na empresa, eu acho isso muito bacana, mas eu ainda gostaria de, lá dentro da empresa, conseguir fazer algum programa, alguma coisa para aproximar mais essas lideranças femininas. Porque, querendo ou não, a gente está enfrentando um desafio um pouco maior, essa questão, por exemplo, eu já tenho, já sou mais jovem. E ainda ter que sou sucessora. Então, assim, eu tenho que mostrar a minha credibilidade 2 vezes. Uma por ser mulher e jovem, outra por ser sucessora. Então, assim, são desafios que muitas vezes no mundo masculino não estão presentes. Então, eles gastam energia com outros assuntos e por isso que muitas vezes eles podem, de fato, conseguir resultados mais rápidos ou resultados melhores, mas é porque, de fato, eles estão ali inseridos num ambiente que propicia que eles tenham uma performance melhor. Então, eu acho que o principal desafio é como que a gente pode empoderar as nossas mulheres, não só as lideranças, mas em toda a hierarquia, para de fato a gente trazer cada vez mais essa igualdade de gênero dentro da empresa. E você fala uma coisa muito legal, porque está muito focada também na performance, né? Não é algo simplesmente por ser mulher, mas tem mulheres muito boas que a gente precisa trazê-las, né, nesse movimento de empoderamento, esse movimento de posicionamento, de vencer aquilo que você teve lá atrás. Será que eu vou? Será que não? Que é algo que, mesmo íntimo, é difícil, né, a gente superar ali essa dificuldade, esse obstáculo pessoal. Uhum. E uma coisa que eu acho legal na história de vocês é porque mesmo vindo do interior de Minas, então a origem da empresa nunca foi numa capital, isso também é algo que
é muito valor que a gente vê, né? Então, assim, a dificuldade fica maior, sim. É menos influência, é menos recurso, tudo é mais difícil porque é mais distante, mão de obra menos qualificada, uma vez que você tem menos faculdades que possam qualificar melhor. E um dos pontos, né, que a Porto Alegre se destaca, não só na expansão e nesse trabalho incrível que ela tem feito em qualidade de produtos e distribuição, mas foi no movimento de crescimento, expansão muito rápida em pouco tempo. E eu vi que o M&A, né, a compra e venda de empresa é algo que na inovação, né, o fundador da empresa ali, ele já tinha isso muito dentro dele, de saber que quanto mais pessoas fortes estivessem com você, maior a chance de todos terem algo grande. Eu queria que você comentasse para a gente quando que isso começa na empresa a ser pensado, a palavra M&A, valuation, quando que ela começou, em qual década ali, a ser algo mais, né, dialogado entre as lideranças ali da Porto Alegre. Ok. Eu acho que o primeiro ponto em relação ao M&A foi a compra de um laticínios no Rio de Janeiro. Isso foi quando? Foi em 2017. 2017. Isso. O primeiro contato de vocês com o M&A em 2017, então? Isso, assim, antes já tínhamos tido outras oportunidades, mas a primeira a ser concretizada, de fato, foi em 2017. Porque, de fato, foi no momento que é um laticínios que é perto da fronteira de Minas, então, assim, já tinha essa proximidade geográfica, e era no momento que a gente via uma oportunidade para crescer para o Rio. Então, a gente já estava em Minas e no Espírito Santo, então era um bom momento para crescer no Rio. Então, foi a primeira oportunidade, que é de onde, inclusive, a gente veio nossa marca Brasil. Então, a Porto Alegre tem uma submarca que chama Brasil, que são, aqui em Minas, acha como nas bebidas lácteas, nas bandejinhas, tem os garrafões, que a gente usa aqui como uma submarca. Só que lá no Rio é uma marca principal. Então, tem requeijão, tem manteiga, tem queijo, são vários produtos. Então, assim, foi a nossa entrada no mercado do Rio foi através dessa empresa. E aí, a segunda experiência foi também em 2017, com a empresa suíça, que é a EMI. Então, Vocês compram e vocês são vendidos no mesmo ano. Foi exatamente. Pensa, então, assim, 2017 meu pai já tinha tido outras oportunidades de outras empresas que estavam querendo comprá-lo, mas até então ele não tinha tido interesse. Só que essa empresa, ela veio com uma proposta, porque, de fato, eles são uma empresa de lácteos, então isso é muito importante, porque não é uma outra empresa alimentícia qualquer, ou até de outro ramo que estava com interesse. Eles são uma empresa de laticínios, e eles têm operação em 14 países do mundo, então, assim, tem um know-how muito grande e que traria um capital. Então, seria muito importante para apoiar a gente nesse crescimento. Então, não só com esse know-how, mas como também com o capital. Então, eles entram no Brasil através do Laticínios Porto Alegre. Foi. Que legal. Sim. Quais marcas eles têm no mundo? A principal deles é M mesmo, escreve EMMI. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eles vendem o fondue, que é muito famoso. Mais em São Paulo, etc. Mas, assim, lá na Suíça, eles são líderes de mercado. Aí, eles têm nos Estados Unidos, México, Tunísia, Espanha. São vários países diferentes que eles têm marca. Então, 2017, um ano super intenso. Vocês compram e, ao mesmo tempo, começam a fazer uma fusão que começa a ser até mais complexa, né? Sim. Por ser um player internacional, então tem várias nuances ali até para explicar. Uma empresa de capital aberto, então assim, a gente passou a ser auditado, tivemos que fazer várias transformações nos nossos processos internos para estarmos dentro desses novos parâmetros da empresa. E eu vi até na sua jornada, Ana, que eu achei muito interessante, muito proativo da sua parte, que você foi ficar um tempo lá até para poder aprender como chão de fábrica mesmo, básico, para poder ter uma noção, o que você poderia crescer, né, aqui com ferramentas, processos no Brasil e, claro, como pessoa. Conta um pouco dessa experiência, como que foi essa jornada e o que te trouxe aí de grandes, né, crescimentos e bagagens essa experiência internacional. Uhum. Então, eu fui em 2022, fiquei 6 meses lá na Suíça, na sede da EMI. Em Berna? Onde? Chama Lucerna. É 1 hora de Zurique. E, assim, foi uma experiência fantástica, claro, assim, não só pessoalmente, mas como também profissional. De fato, é um mundo muito diferente do nosso. A Suíça, né? Então, assim, é muito... A gente é acostumada com as gambiarras aqui do Brasil. Mas, assim, por exemplo,
toda a inflação que a gente tem, toda essa dinâmica de mercado o tempo todo, tantos imprevistos, lá eles trabalham muito assim na constância, na monotonia, eles mudam os preços uma vez por ano. Então, assim, aqui a gente muda várias vezes. O leite e mussarela a gente muda uma vez por semana. Então, assim... Que é uma instabilidade, até uma dificuldade para o consumidor e para a indústria entender como que o commodity varia tanto, né? Exatamente. Então, assim, foi importante para eu entender como que esse mercado funciona lá. E também para ver com que olhar que os suíços viam a gente. Porque muitas vezes, por exemplo, eles fazem algumas propostas, né? Eles agregaram muito à empresa, mas de fato tem algumas coisas que não entram na nossa realidade. Então esse ponto também foi importante para eu entender com o que eles estavam lidando ali, para eu conseguir fazer essa ponte também entre as empresas. Então isso foi bastante importante. E lá eu consegui, não só... lá eu trabalhei na parte de controladoria industrial, então de fato de ir nas fábricas, de conhecer os processos, de conhecer os controles, e também numa parte de finanças, de fazer alguns projetos de finança com o grupo todo, de controladoria financeira também. Que legal, uma visão global também, uma visão mais moderna de finanças. Uhum. Foi bem bacana. E foi, assim, interessante porque aí com isso eu tive um contato um pouco com marketing, um pouco com RH. Então foi assim, foi como se fosse um trainee, um intensivão em várias áreas de uma multinacional. Então foi super bacana. Que legal. E o que você conseguiu trazer para cá? Quando você volta... Aí sim você já volta com um posicionamento bem mais firme, né? Sim. No sentido de agora eu já vi em loco, por mais que tenha sido a origem, eu já fui lá para fora e identifiquei o que pode ser melhorado. E quando você volta, onde então você vê mais familiaridade e mais propriedade para você começar a assumir a área? Então, um dos pontos principais foi valorizar o que a gente tem aqui, porque muitas vezes a gente tem essa síndrome de impostor, o pessoal da Suíça tem processos muito melhores, não. Tem algumas coisas que, de fato, a gente dá um show neles, de controle de custo, de relatório. Então, assim, foi, de fato, valorizar o que a gente tem, de saber que a gente está na direção certa e de continuar trabalhando dessa forma, em um ponto, e de outra forma, de outro lado, de trazer algumas boas práticas. Então, por exemplo, lá eles têm uma cultura de plano de desenvolvimento de carreira e de feedback muito mais forte do que a gente tem hoje. Então, é um assunto que a gente ainda está engatinhando. Temos estruturado muitas coisas no último ano, principalmente, mas, assim, é uma coisa que para eles já faz parte da rotina e que eu entendo que a gente tem muito potencial de estruturar isso aqui. Não, muito bom. E eu vi também que na sua jornada você conseguiu trabalhar com fusões e aquisições, né? Foi. No concorrente. Mas você estava em uma das grandes casas de compra e venda de empresas do país. E para você que se posicionou agora como uma sucessora, o assunto M&A e compra e venda de empresa é algo que vai sempre estar no seu radar, porque se torna o cotidiano de uma grande empresa como vocês são hoje. Sim. Eu queria que você trouxesse um pouco da experiência na prática. Mesmo quando você trabalhou, então, em algum momento você assessorou transações de terceiros. Sim. E você viu na prática acontecendo com vocês. Conta pra gente essa experiência aí tão rica, né, de ver os dois cenários acontecendo. Uhum. Foi bem interessante estar em lados diferentes da mesa, porque no momento eu estava lá fazendo a modelagem, estabelecendo premissas de crescimento para a empresa, etc. E do outro, eu estou fazendo o nosso próprio plano interno. Então, eu acho que foi mais interessante nesse sentido de entender. Me deu uma bagagem muito boa de como fazer essa visão a longo prazo. Porque na Porto Alegre a gente faz o nosso forecast 5 anos para frente. Então, assim, isso. São muitas premissas, são muitas linhas que a gente tem que considerar. Então, me deu uma base muito boa de DRE, de análise de mercado, que foi muito importante nesse ponto. E, assim, de fato, você percebe como que as empresas são muito complexas, que, né, às vezes no M&A a gente tenta estruturar tudo, categorizar tudo, fazer isso. Só que na prática não é muito assim. Exatamente. As áreas, elas se relacionam muito, muita coisa não tem processo estruturado. Então, foi assim, importante para eu ver também como que é a importância dos processos, como que é a importância da gente ter um alinhamento entre as áreas. Então,
ter trabalhado com M&A antes me deu uma visão muito boa da prática estratégica da empresa. E como que o mercado vê você, pela visão do consumidor, pela visão do que precisa ser feito para agregar valor para a sua marca / empresa, e também como preparar um negócio ou analisar o negócio para ser comprado ou vendido. Então, você fica ali com os dois olhares concomitantemente, né? Isso é sensacional. E eu vi que parte do que você faz, hoje você está em qual área no Laticínios Porto Alegre? Hoje eu estou na gerência de preço e planejamento de vendas. Preço, então você trabalha muito com os fornecedores ou o preço que você leva ao mercado? Os dois. Ah, que legal. Porque, assim, a gente define a nossa tabela de preço, que ela varia por canal. Então, por exemplo, o varejinho, ele tem uma tabela que é um pouco mais cara do que um supermercado grande, por exemplo. Porque você vai vender menos quantidade. Exatamente. Então, eu tenho um custo maior de logística, por exemplo, para levar, por exemplo, uma caixa de requeijão e uma caixa de manteiga naquela padaria, do que para fazer uma entrega super grande num atacadão, entendeu? Certo. Por exemplo. Então, é essa definição estratégica. Aí, dentro de Minas, nós temos uma tabela. No Rio, a gente tem outra. No Espírito Santo, a gente tem outra. Em São Paulo, a gente tem outra. E também essa dinâmica de preço que é semanal, que são os preços que variam as commodities, que é o leite, a mussarela, queijo de prato, leite em pó. E quando eu falo no cliente, é porque o preço na gôndola varia de acordo com o meu preço de tabela e também o preço que o cliente, a margem que ele aplica. E aí, tem as estratégias de venda no sentido, olha, eu vou te dar um desconto, mas você também abaixa a sua margem, pra gente fazer um volume maior. Ah, sim. Ou senão eu vou te dar um investimento, então, por exemplo, para cada unidade de manteiga que você vender, eu vou te pagar R$1, e aí com isso você vai fazer um preço mais barato pro consumidor, vai fazer uma oferta. Então, são várias estratégias que legal. A gente está constantemente em contato com eles. Eu tenho uma curiosidade, Ana. Vocês trabalham com o mercado futuro? Por exemplo, você já tem leite comprado para outros meses? Como, por exemplo, soja, dólar, acontece de ser comprado anteriormente ou não? É no dia mesmo, pregão de leite, pregão... O leite matéria-prima é mensal, semanal. É bem imediatista. O que a gente faz às vezes, as cotações de leite em pó e soro de leite em pó que a gente vende 3 meses para frente. Mas também é o máximo. Porque varia muito. Então, assim, para eu fazer uma venda daqui 1 ano, daqui 6 meses, pode ser que meu custo já tenha subido muito, muito, e eu tenho prejuízo. Então, assim, o máximo que a gente consegue é trabalhar com o espectro ali de 3 meses. Não, uma responsabilidade bem grande, porque o volume financeiro e os seus fornecedores / clientes são pessoas extremamente grandes, volumes muito grandes. Então, é uma noção a todo tempo. Olha o que o mercado, como que ele está vendendo, se vai ter variação, para eu não vender barato demais ou caro demais, por causa das duas pontas que você tá atingindo, né? Exatamente. São players muito grandes. Quando a gente fala de soro de leite em pó, é Nestlé, é Danone, é Mondelez. Então, assim, são de fato clientes muito robustos que, se eu perco essa venda, eu perco um volume substancial da minha venda. Então, por isso que tem que ser um acompanhamento muito estratégico de perto. Excepcional. Nossa, fiquei impressionada. Tão pouca idade, uma maturidade, uma clareza muito grande. E isso entra para o nosso próximo ponto, que é a diferença de um herdeiro para um sucessor. Me fale, então, por que, mesmo sabendo que financeiramente você já tem muita coisa, mas o porquê que você quer trabalhar, o porquê que você quer fazer acontecer e melhorar as coisas? Que eu acho que isso cabe muito para muitas pessoas que nós conversamos, falando agora do mercado de compra e venda de pequena e média empresa, são laticínios que fatura 50 milhões. É um laticínio pequeno, é um laticínio regional. E aí a gente pergunta, né? A primeira coisa que a gente entrevista um empreendedor é por qual motivo você está vendendo a empresa? Ele fala falta de sucessão. A gente fala assim, poxa, mas um negócio de 20 anos, um negócio tão bom, e não tem ninguém que vá assumir, né? E você que já trabalhou no M&A sabe o quanto que isso é comum. E quando eu me deparo com empreendedoras como você, com famílias que tiveram essa maestria de criar sucessores e não herdeiros, isso de fato é algo que eu acho que precisa ser muito explorado, algo que precisa ser muito divulgado, para que a gente inspire outras famílias, outras pessoas a fazer esse movimento que você fez. E comenta com a gente como que foi esse processo. Foi um processo natural, um processo trabalhado entre vocês? Como que vocês conseguiram
aí obter sucesso também nessa construção da sucessão? Obviamente que é uma construção que vocês estão fazendo. Eu acho que o primeiro ponto é a questão de você acreditar no que você faz, que é o que eu falei no início, que é, de fato, eu vejo muito valor na empresa. Então, assim, eu tô todo dia ali dedicando meu tempo e dedicando, né, esforços e movimentando a equipe, é porque, de fato, eu acredito muito nos nossos produtos, eu acredito muito no nosso potencial e eu sei o quanto que a gente pode crescer ainda, o quanto que tem muita coisa por vir. Então, assim, é um desafio que me deixa muito animada. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, porque se você está num negócio que você não acredita no que você está fazendo, né, já começa errado a partir desse momento. Como que você vai vender aquela ideia que nem você está comprando, né? E o pessoal até brinca comigo, não, Ana, você tem comercial na veia, mas não é isso, é porque de fato eu acredito muito. Então, assim, eu faço propaganda mesmo, eu levo os meus produtos, porque são produtos de uma qualidade muito boa. Sensacional. Então, assim, eu quero que o máximo de pessoas possível conheça e que torne o nosso cliente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E em relação à associação em si, eu entendo que ter um alinhamento, ser sempre muito claro. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito próxima com meu pai. E nunca foi uma imposição. Ele nunca me falou, você tem que fazer essa faculdade para formar e entrar na empresa. Não, sempre foi ele me apresentando oportunidades, ele me trazendo pro negócio, mostrando como as coisas funcionavam e me inserindo aos poucos. Então, assim, nunca me foi imposto nada e sempre foi uma construção junto. Uhum. E, de fato, quando você vê a oportunidade de aprender tanto dentro de casa, né, e fazer valorizar uma coisa que sua família lutou tanto para construir, aí, de fato, é recompensador nesse sentido. Então, eu acho que é um pouco assim, de você garantir sempre um alinhamento, um preparo e de acreditar no que você faz. E parabéns. Tenho muito orgulho do que você está fazendo, porque para quem está de fora, para quem é crítico, para quem nunca construiu nada, é muito fácil falar, é filha do dono. Mas para quem tem essa maturidade de saber que a continuidade é tão difícil quanto a construção, é algo que eu admiro muito e essa sua história, assim, espero que inspire muitas pessoas que estão nessa transição ou que veem ali a oportunidade, né, de dar continuidade nas empresas familiares, que é o que move o nosso país, sem hipocrisia, mas são 90% de todo o movimento de trabalhadores, né, todas as mãos de obras que são formadas é do pequeno e do médio do local. E alguns sim conseguem chegar no ritmo de vocês, de uma empresa de grande porte, de uma empresa que tem um impacto, mas sem menosprezar a origem, né, sem achar pouco e conseguir dar continuidade nisso. Mas parabéns. Obrigada. Inclusive, um dos nossos principais valores é a simplicidade. Então, de fato, tá perto da nossa origem. A gente sempre fazer muito com pouco. E é uma coisa que nossa cultura que a gente tenta levar para todos os nossos colaboradores e também para os nossos clientes. Então, a gente quer, de fato, estar nos momentos simples, num café da manhã de família, num jantar com os amigos, e num lanche. Então, assim, a Porto Alegre está presente no dia a dia dos consumidores. Então, a gente quer trazer essa simplicidade, essa praticidade para os nossos clientes. Sensacional. Uma missão e uma visão muito nobre que vocês trazem. Ana, vamos falar agora um pouquinho de inovação. Então, o DNA da Porto Alegre, se a gente parar para pensar, é visão, ser visionário e sempre trazer inovação para o momento de mercado que vocês estão, para o momento de vida que vocês estão trazendo. E eu queria que você falasse, então, desses novos produtos aqui, que são o queridinho, os recentes produtos lançados aqui da Porto Alegre, e como que surgiu, o que vocês viram para esse novo mercado, essa nova tendência aí que vocês estão trazendo. Beleza, vou pegar aqui também, então. Tá bom. Vou mostrar. Temos aqui 2 lançamentos da empresa. Então, esse aqui primeiro é o natural. É um iogurte que ele é com apenas 2 ingredientes, leite e fermento. Então, ambos, na verdade, têm essa pegada de saudabilidade. Então, a gente vê que cada vez mais os brasileiros eles estão procurando produtos com menos conservantes, com menos gordura, com menos açúcar. Então, quando a gente traz um produto que são só 2 ingredientes, e é super versátil, assim, para comer com granola, fruta, fazer molhos. Então, assim, tem tido muito sucesso. E ambos a gente fez, tanto individual quanto como tamanho família. E esse daqui é o 000, que é sem açúcar, sem lactose, sem gordura.
E ficou muito gostoso. Então, assim, também nessa pegada de saudabilidade, de cada vez mais as pessoas estarem procurando o que faz bem para elas. Esse eu já vou até experimentar, porque eu vi que ele é zero tudo, né? Zero açúcar, zero lactose, zero gordura, que é algo que pro dia a dia... Sim, experimenta e vê fala o que você acha. Uma delícia. Eu sou muito fã da Porto Alegre, porque é muito mineira as nossas coisas, né? Ficou uma empresa grande sem perder o gosto de coisa local. Excelente. Muito gosto de morango, muito, muito forte o gosto da fruta. Não, nem parece que é tão fit. Então pode comer sem dor na consciência. Sim, e esse produto, assim, você já acha nos principais supermercados. Então, fiquem a dica aí, pessoal, pra vocês experimentarem. Tá aprovadíssimo, tá, Ana? Parabéns. Obrigada. E agora, assim, falando um pouquinho do processo que você perguntou de inovação, a inovação, ela tá no DNA da empresa, como eu te falei, desde 1999, de ser a primeira empresa a colocar todo o leite nos tanques, já é uma inovação. Então, né, muitas vezes as pessoas ficam com esse conceito que a inovação é só um produto novo. Não, tem muita inovação nos processos. E, de fato, é como a gente consegue reduzir custo, agregar valor. Então, esse é um ponto. O nosso requeijão é de 400 gramas. Nós somos o primeiro no mercado a fazer de 400 gramas, todo mundo só tinha o de 250, então nós fomos os primeiros a fazermos na embalagem grande, então essa também foi uma inovação, tanto é que hoje ainda somos líderes de mercado, então isso é um Já ponto... que o produto é bom, vai comer muito, né? Isso é um ponto importante. Outro produto que a gente teve uma... fomos um dos pioneiros. Foi o queijo fatiado cartelado, que é aquela bandejinha. Então, nós somos um dos primeiros aqui na região a fazer também. Agora, assim, claro, temos várias marcas, mas foi um pioneirismo um mesmo, pioneirismo, né? que meu pai identificou, que era uma demanda regional. E aí, por exemplo, esses produtos novos, principalmente a parte de iogurte, a gente tem tido o apoio da EME, que é a empresa suíça. Porque, de fato, nosso know-how é para fazer queijo, é para fazer requeijão. Então, o iogurte a gente ainda está aprendendo muita coisa. Então, a gente teve o apoio deles para fazer os testes, para fazer as formulações. Então, isso é muito bacana. Eu acho que é um dos valores da fusão e aquisição, é você conseguir aproveitar o que o outro faz de melhor. Então, você foi na mosca, viu? Exatamente. Não só pelo recurso financeiro, mas pegar o que eles fazem bem e ter essa sinergia de troca, né? E aí, ambos crescem e o crescimento se torna uma mera consequência dessa sutileza. Mas sensacional. Ana, vou te fazer um desafio agora. Está preparada? Vamos lá. Então, ótimo. A gente tem um quadro, que é um quadro dessa nova temporada, que é um quadro do bate e volta. Então, vão ser respostas muito rápidas, respostas, assim, bem sinceras, sobre o que você vê, então, sobre isso. Então, como que você, se você pudesse falar em uma palavra, como que você descreveria a sua jornada empreendedora? Dedicação. Ótima resposta. Para você, empreender é? Desafiante. Uma mulher empreendedora, qual o maior desafio? No seu caso, ainda uma mulher jovem empreendedora, qual que é o maior desafio? Mostrar o valor. Qual que é a sua maior conquista como empreendedora e como mulher nessa posição de fala, nesse lugar aí que você está criando a sua autoridade, a sua carreira? Eu diria que minha maior conquista é o meu relacionamento com o time da Porto Alegre. E, de fato, eu consegui criar uma relação muito sincera e próxima com eles. Então, de fato, de não ser só uma herdeira ali, todo mundo lidar comigo, né? de fato, ter uma relação de proximidade com eles. Respeito, admiração, não pela dona, mas pela pessoa que está liderando o time. Sim. Excelente. Sua maior inspiração? É um desafio grande, mas a gente tá falando da Porto Alegre o tempo todo, então vou ter que falar do meu pai. Grande nome. E também uma referência empreendedora, né? Acho que fazer com tão pouco, tudo isso que vocês construíram, sem dúvida nenhuma, é um case, uma admiração imensa que você deve ter. E parabéns, não? Deve ser um grande orgulho para você ter aí uma referência tão boa como essa. Obrigada. E pra gente fechar, me fala qual que é um grande sonho que você, Ana, quer realizar
o legado que você quer deixar, qual então é aí o seu próximo passo, o seu grande sonho que você está em busca? Não estava preparado para essa. Assim, é difícil pensar num legado no momento que você está começando a trajetória, né? Que tem tanta coisa por vir. Mas eu diria que, como uma meta a curto prazo, seria da gente estruturar a operação no Sudeste. Então, ser forte em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Se eu tiver esse legado, se eu participar dessa história, eu já estarei super satisfeita. A gente tem muita oportunidade ainda. Então, assim, principalmente Minas, somos muito grandes, mas no Sudeste inteiro. Então, eu acho que, no momento, o meu sonho profissional seria da gente conseguir se consolidar no Sudeste. Levar esse produto bom de Minas para os outros estados poderem conhecer, saborear, né, tudo de bom que vocês têm feito. Exatamente. Ana, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Foi, assim, uma grande honra receber pessoas tão jovens e mulheres. É muito difícil da gente ter essa firmeza, essa sobriedade para o empreendedorismo e essa humildade também de poder trazer ali com muita humildade mesmo, né, no seu olhar, na sua fala. É desafio, sei que está difícil, mas é algo que a gente está buscando melhorias. E esses são pontos, são pilares fundamentais, né, que definem pessoas que, na minha opinião, têm sucesso absoluto, que conseguem saber que tudo pode ser melhorado, tudo é uma construção, uma jornada. Muito obrigado, parabéns pela sua história, parabéns pelos produtos, tá aprovadíssimo, vai ser aí para quem tá fit como eu, poder aproveitar ainda melhor. Parabéns pela história, vamos ouvir muito de vocês ainda no futuro. Muito obrigada pela oportunidade, Rafa, foi um prazer estar aqui com você. Também desejo para vocês todo o sucesso do mundo, tem muito potencial aí no negócio de vocês também. Contem comigo, conto com vocês aí de casa para fazer estourar o nosso lançamento. De fato, é um produto muito bom e é isso, é um prazer meu estar aqui falando com vocês. Muito bom. Pessoal, quem não consumiu ainda, experimentem em Porto Alegre Laticínios, qualquer linha, qualquer produto aí que vocês consumirem, não vão se arrepender. Produto mineiro, um produto de coração, feito aí, construído diariamente por pessoas assim, que criam jornadas, objetivos bem definidos. Muito obrigada, viu, Ana? Obrigada, Rafa. Até o próximo VaiCast, pessoal!